Eu tenho uma apuração aqui que eu recebi logo cedo, né, eu estava até comprovando a veracidade, é sobre o despacho que foi dado nessa madrugada pelo diretor, em que ele deixa claro aqui no último item, né, ele faz aqui a narrativa de como foi a decisão, cita alguns pontos, e ele diz o seguinte, que aqui, ó, a decisão proferida não impôs qualquer limite ao exercício regular da atividade fiscalizadora da Polícia Rodoviária Federal. E aqui vai mais alguns pontos, né? O Silvinei Vasques, que é o diretor-geral, e que diz que as ações serão mantidas até o dia 1º de novembro, sem nenhuma alteração. Esse é um documento que eu não sei aí como juridicamente pode ser analisado o rolo, porque a gente tem uma interpretação que parece que foi dada com algum aval aí, talvez, do jurídico deles, não sei se teve algum tempo para isso, mas ele colocando que não há, assim, na decisão, pontos que interrompam, né? Não há óbice a que haja a operação. Isso não é meio que descumprir a decisão e jogar tipo uma nuvem de fumaça para que no dia os próprios agentes que poderiam estar em dúvida pela decisão de não abordarem, por exemplo, ônibus, vans, caminhões, qualquer veículo que transportasse passageiros, não seria uma forma de usar uma linguagem para proteger o policial a fazer isso? Isso não seria também uma coisa fora do padrão? Então, mas o que acontece tem uma decisão para não fiscalizar e vem falar em flexibilização. Ultimamente, o que a gente percebe, ontem a gente viu um episódio grave que aconteceu também, em que se falou, eu não vou cumprir resolução nula. Nesse caso aqui, pelo tom da resposta, dá a entender que não vai cumprir a decisão judicial ou está dando uma interpretação de que a decisão judicial não restringe o que ela restringe. Quer dizer, a ordem é clara, a determinação é clara, existe restrição até para ordens de prisão no período eleitoral. A legislação eleitoral, quando ela restringe prisão apenas aos casos de flagrante no período pré-eleitoral, pré-eleição, ela faz isso não é para beneficiar bandido, não. Ela faz isso para proteger o voto, para garantir que todo mundo vote. Quando a Justiça Eleitoral, o primeiro Supremo Tribunal Federal, e depois o TSE endossou, falou na garantia de transporte, é para todo mundo ir votar, e é para todos os eleitores do A, do B, do C, do D, é para todo mundo ir votar. O ideal é que todo mundo vá votar. Então, essas fiscalizações, na minha concepção, contrariam a ordem do ministro Alexandre de Moraes, principalmente pelos números, Carlos, que você mencionou. Esses números aí são números discrepantes, e se tem restrição para prisão, não adianta ter uma ordem impedindo prisão em flagrante e o sujeito ficar no meio da estrada com o carro apreendido, porque ele, sem carro no meio da estrada, obviamente que ele não vai conseguir chegar no lugar de votação, e o objetivo da norma é assegurar o direito sagrado do voto dos eleitores. Então, isto é um absurdo, e eu acho que se o diretor da Polícia Federal, que segundo as informações aí está chegando lá no TSE para falar isso para o ministro Alexandre de Moraes, pode ser que ele saia preso de lá. Aí depois vão falar, o ministro Alexandre de Moraes é autoritário, TSE é autoritário. Gente, o que está acontecendo nessa eleição eu nunca vi acontecer, fora de parâmetro. Então, medidas extremas estão sendo adotadas porque o período é de extremismo. Essas coisas não podem acontecer. Isso desvia. Imagina só ter que refazer, vamos supor, vamos fazer um exercício, refazer uma eleição presidencial por conta deste tipo de conduta. Vai dar um prejuízo enorme para o Brasil inteiro, vai abalar a confiança no processo eleitoral. Isso não pode acontecer. Tem que ter medidas rigorosas para punir e para garantir que até às 5 horas da tarde todo mundo consiga votar e manifestar a sua vontade na urna. A nossa produção até separou aqui o ofício para a gente mostrar o documento certinho, aproveitando a presença de vocês aqui para analisar, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal da Direção Geral. A decisão aqui então falando que a proibição até o encerramento do segundo turno das eleições
de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público gratuito ou não, disponibilizada aos eleitores nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Essa petição aqui, como a gente está lendo, está sendo apresentada mediante a qual a Polícia Rodoviária Federal foi proibida de, até o encerramento do segundo turno, realizar essas operações, e como a gente vem acompanhando então nas redes sociais, elas estão acontecendo apesar da determinação. Queria saber o que você avaliou do ofício especificamente, Madeiro, se tem algum detalhe aqui que a gente pode, ao longo do dia, desdobrar, e até para acompanhar nessa próxima fala do ministro Alexandre de Moraes, nessa coletiva que está prevista, que a gente pode destacar. Tem sim. Eu queria que se desse, focasse no ponto 5, não é, que está lá embaixo, já é o último ponto, em que o diretor-geral, né, se puder dar uma ampliada, veja que ele fala: por fim, reafirma o compromisso da PRF com o fortalecimento da segurança pública nacional, que seja na proteção das vidas, na preservação dos patrimônios públicos e privados e na garantia na mobilidade nas estradas e rodovias federais e nas demais áreas de interesse da União, razão pela qual a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes, deve seguir seu curso natural até o dia 1º de dezembro, com as ações aí do segundo turno. É esse ponto que deixa bastante claro que ele coloca a questão, inclusive, aí, de proteção da preservação do patrimônio público. O que seria preservar o patrimônio público? Eu fico perguntando. Público e privado, proteção de vidas. Proteção de vida está entendendo. Questão de valores, né? Questão de valores. Se existe uma mitigação, Carlos, da legislação penal nessa época para deixar os eleitores na rua para poderem ir votar, ele quer ficar fiscalizando pneu careca, se tem triângulo no carro ou não, se tem o limpador de para-brisa funcionando ou não, se a quantidade de pessoas é aquela quantidade correta segundo o Código de Trânsito, e fora do padrão, porque normalmente esse tipo de fiscalização não acontece. Quer dizer que a vida, a saúde e a segurança das pessoas só precisa ser preservada na véspera e no dia da eleição. Primeiro que, se é verdade esse item 5 que ele está falando, ele tem que fazer isso sempre. Ele tem que fazer um padrão de fiscalização rigorosa sempre, que não é o que a gente viu aí, pelo menos não nos últimos meses. Segundo, que ele fala em transporte público de eleitores, e ele fala em transporte remunerado ou não, em transporte público, mas isso. Às vezes você pega carona com um vizinho, é normal isso, você pegar carona com o vizinho, isso não é transporte irregular de eleitor, não. O sujeito está indo votar, fala, eu estou indo votar, me dá uma carona para eu ir votar, e aí você vai com um amigo votar. Se tiver havendo um aliciamento no transporte de eleitor, aí é caso, sim, de denunciar a Justiça Eleitoral, mas aí não é um problema de fiscalização apenas da Polícia Rodoviária. Polícia Federal Rodoviária, ela nota isso e encaminha para a Justiça Eleitoral para tomar as providências eleitorais. Eu não tive notícia, Carlos, você me diga aí se você teve, de alguma fiscalização que desbordou para encaminhamento à Justiça Eleitoral, porque se o negócio é pneu careca, se o negócio é triângulo e quantidade de pessoas no veículo, não é hora de fiscalizar isso. Deixa o povo votar e depois adota essas providências.